Cris. E eu sou Augusto, bem-vindos ao nosso canal. E bem-vindos ao quarto de Henrique. Hoje vocês vão conhecer o maior sucesso do AP 202. Bora lá? Bora! Então, entramos no quarto de Henrique. Estamos aqui nesse universo maravilhoso, pensado por mamãe Cris e papai Augusto, para o nosso anjinho Henrique, o nosso primeiro filho, o amor da nossa vida. E, gente, tudo que vocês estão vendo aqui nesse quarto foi fruto do nosso sonho realizado. Então, a gente empregou muito amor aqui dentro. A gente fez muita coisa com as nossas próprias mãos. Eu arrisco a dizer que até 90% desse quarto inteiro, ele saiu do zero, da minha mão e da de Augusto. Então, assim, vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Bora lá começar como foi que surgiu essa ideia que vocês estão vendo, que não é uma ideia muito comum, né? Acho que vocês estão vendo aí cor preto, branco, laranja. De onde eles tiraram isso? Realmente não é muito comum, a gente não vê referências assim. E isso foi um obstáculo para mim e para Augusto inicialmente, porque a gente queria algo diferente, a gente queria algo que fugisse do convencional, das cores pastéis, daquelas coisas super infantis, que é o que a gente tem como infantil hoje. E a gente queria trazer um infantil diferente, um infantil mais moderno, um infantil mais vivo, mais estimulante, mais real. Então a gente quis colocar muita natureza, mesmo que não fosse natureza natural, mesmo que fosse artificial, mas a gente queria trazer essas coisas assim que Henrique olhasse e realmente não se visse dentro de um ambiente interno, mas também visse coisas que a gente vê em ambientes externos, na floresta, na selva. E o quarto de Henrique é um tema floresta safari, meio misturado, porque a gente traz bichos, traz natureza, traz madeira, traz cores vivas para estimular o nosso filho. E como vocês veem, a gente tirou tudo isso principalmente de um gosto pessoal nosso pelas cores fortes. Então, inicialmente, no nosso apartamento, eu acho que vocês vão começar a ver aos poucos que tem muito verde. Então, a gente queria trazer o verde para o quarto de Henrique e o verde escuro. A gente não queria um verde claro. A gente queria realmente um verde de impacto. Então, a primeira cor que surgiu na nossa cartela de cores foi o verde escuro. Depois entrou o preto e o branco, porque amo preto e branco. Augusto também gosta muito. Traz muito esse ar, quando é colocado de forma correta, mais limpo, mais clean, porém mais presente, mais moderno. A gente queria esses traços finos no quarto dele, então as pinturas não são totalmente preenchidas, muitas delas são totalmente vazadas. A gente queria a madeira Pinus, porque é ótima para fazer DIY e fica um aspecto lindo, aquele toque de madeira no branco, dá aquele aconchego, dá aquela aquecida, não fica aquele parece que você está no Polo Norte, só vê branco. A madeira traz um pouco da natureza, traz um pouco do aquecimento para dentro de um quarto que é totalmente branco. E por fim, a gente também queria trazer elementos artesanais, então você vai ver muito crochê de malha nesse quarto. Então você vai ver no quarto de Henrique elementos estimulantes, não só para o bebê, como também para nós adultos. Cores que chamam a atenção, texturas que chamam a atenção. E tudo feito com muito amor. Bora lá conhecer o quarto de Henrique? Bora! Aqui na entrada da porta do quarto de Henrique, porque na entrada da porta do quarto dele, o item de decoração da porta já fala muito sobre o quarto. O item tem a paleta de cores que a gente empregou no quarto, tem alguns elementos que a gente colocou no quarto e é cheio de história porque nós fizemos com nossas mãos, assim como o quarto de Henrique. Então vou apresentar para vocês de pertinho o adorno, o enfeite de porta do quarto de Henrique. Então, esse aqui é o enfeite da porta do quarto de Henrique, que a gente também levou para a maternidade. Como vocês veem, a gente tem aqui uma base de madeira, com metade pintada de branco, que é a madeira de Pinus. Ela tá muito presente no quarto de Henrique. E aqui, essa pintura branca também remete muito ao branco, que é muito usado no quarto dele. E a gente tem aqui o verde nas folhas, nas cores, o preto da raposinha e esse laranja,
que foi uma cor que nos ganhou durante o processo. A gente não imaginava, não pensava, não tinha pretensão de colocar o laranja no quarto de Henrique, mas por conta de uma pecinha do enxoval dele que a gente comprou, a gente ficou apaixonado pela raposa, pelo tema raposa, e foi um dos bichinhos que mais trouxe cor, nos influenciou a trazer cor para o quarto de Henrique. Então, essa casinha a gente ganhou do @coisas e coisas, junto com esse nome de Henrique também, que ele é no materialzinho de MDF, e a gente pintou aqui de verde, certo? Ficou muito lindo. Essa raposinha, esse amigurumi de raposa, a gente encomendou lá no @ de Titia Ama. E esse crochêzinho aqui, essas folhinhas de crochê, esse balãozinho preto e branco, compõe muito a decoração de Henrique. Quem fez foi a mamãezinha aqui, vendo o tutorial do YouTube. O papai pintou a casinha e a gente montou esse adorno, que é muito lindo e tem muito significado pra gente. Uma das coisas que a gente queria aqui no quarto, tanto eu quanto o Cris, era uma régua de crescimento. Só que a gente está muito acostumado àquelas réguas padrões, né? Pescoço de girafa, bastante colorida, e não combinava muito com a decoração do quarto de Henrique. Foi aí que Cris achou uma inspiração no Pinterest de uma régua super diferente. Ela tinha linhas vazadas, preto e branco, que combinava totalmente com a decoração. Mas como é que a gente ia conseguir fazer isso aqui nesse quarto? Foi nessa hora que a gente teve uma ideia muito doida e que a gente se arriscou bastante. Era desenhar realmente à mão, e se tudo desse errado, passava de novo uma tinta branca e aí ia para uma segunda opção. Mas aí, como vocês podem ver, deu certo, ó. Tá aqui a régua de crescimento de Henrique. Ela é composta aqui por 3 bichinhos. É um ursinho, uma espécie de raposa e um cervo. E ela é uma régua que vai até 1,80 m de altura. Ou seja, vai acompanhar o crescimento de Henrique, o de Cris e o meu também. Assim a família toda sabe a altura. Começar a falar sobre o enxoval do berço de Henrique. A gente teve muita dificuldade de encontrar algo que nos agradasse, que combinasse com a paleta de cores que a gente escolheu para o quarto, que era preto, verde escuro, branco e laranja. Não tinha nada disso. Se vocês forem prestar atenção, coisas de bebê que vendem por aí, é mais aqueles tons pastéis. Dificilmente você encontra cores fortes, um verde folha, um verde escuro. Então a gente resolveu fazer, certo? O enxoval do berço de Henrique. Tanto por não encontrar o que a gente queria, e também acabou que a gente economizou bastante fazendo isso. Então fica aí a dica para vocês. Às vezes comprar o material e fazer, ou pedir para alguém fazer, você consegue fazer algo do seu agrado, que realmente seja 100% do que você quer, e ao mesmo tempo, muitas vezes você consegue também economizar dinheiro nisso. Então, o berço de Henrique a gente procurou colocar pouca coisa, certo? Para não ficar aquela quantidade de almofadas pequenas, não que seja feio, mas que não é o que eu e Augusto e o que mais nos agrada. Então a gente comprou todos os tecidos do que tem aqui no berço, e a minha mãe e a minha tia fizeram as almofadas, que a gente fez 2 almofadas grandes para cabeceira. Vou até mostrar mais de perto para vocês. Então, o berço de Henrique é composto por essas 2 almofadas grandes, certo? A gente também fez essas trancinhas aqui laterais. Inicialmente era só isso mesmo que a gente ia fazer, certo? As almofadas grandes e as laterais para fazer todo o perímetro do berço. Só que com o tempo a gente também encontrou esses tecidos laranjas e resolveu comprar para fazer essas almofadas pequenas para dar uma conexão com o restante do quarto, que vocês podem ver que tem toques de laranja, esse nosso tapete maravilhoso que eu vou falar daqui a pouco. E acabou que a gente fez essas almofadas laranjas. Eu achei que deu todo o toque colorido que a gente tava precisando nessa parede preto e branco, certo? Esse aqui é um lençolzinho de elástico, bem simples, mas também que faz todo sentido aqui no berço dele. E todos os lençóis de colchão, certo? De elástico, cobre-leito, a gente escolheu nesse
nesses tons também, branco, preto, cinza, nada muito colorido, certo, gente? Para não fugir muito da paleta de cores. Esse aqui é o guaxininzinho que o pai de Henrique ama, a gente ama. Também foi feito por Titia Ama. O arroba dela é arroba Titia Ama. É uma artesã aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E a gente ama ele, a gente deixa aqui no bercinho. Isso futuramente vai ser o melhor amiguinho de Henrique, para ele brincar. A outra forma que a gente usa aqui o quarto de Henrique, as almofadas também, é tirando as laranjas e colocando essa preto e branco aqui, que é essa grid do arroba Coisas e Coisas, Jéssica aqui de Natal, que vende, que a gente é apaixonado pelas coisas dela. Muitas coisas do quarto de Henrique também foram presentes dela. Então, a gente compõe o berço também dessas duas formas. Tirando o laranja e deixando uma coisa mais sóbria, mais moderna, na paleta somente do preto e do branco, com essas duas almofadas, a grid e essa pretinha na frente. A gente acha que fica um charme, a gente ama assim. Gente, eu vou compartilhar para vocês agora uma dica que a gente encontrou, uma solução para dar acabamento de cortina, né? Normalmente a gente vê aquelas cortinas embutidas, lindas, maravilhosas, e aquilo tem um determinado custo, né? Custo de mão de obra, tem aquele trabalho que a gente tem que contratar. A gente fez nosso próprio cortineiro e também utilizou madeira pinus, que além de ser um material barato, é de fácil manuseio, para dar esse acabamento de cortina, certo? Esse cortineiro. Aí a gente coloca uma chapa de madeira no teto. A gente optou pela madeira de pinos para combinar, fazer link aí com a decoração e com os outros itens do quarto de Henrique. Mas aí fica da sua preferência, se você vai querer pintar, colorir, se você vai preferir um MDF já branco ou já de outra cor. E é muito simples, colocou a chapa, é só colocar o varão da cortina e a cortina está embutida, dando um acabamento diferenciado para o quarto. A gente também optou aqui por colocar uma planta e uma prateleira com a mão embutida. Aí dessa ideia de dimensão, né, do começo da parede até o final. E o acabamento fica muito, muito, muito legal. Chegamos ao final desse vídeo. Que vocês curtam esse vídeo, porque deu trabalho para fazer ele, deu trabalho para fazer o quarto. Então acho que a gente merece, eu tenho certeza. Henrique também tem? Que a gente tem. A gente merece que vocês curtam esse vídeo, pessoal. Compartilha esse vídeo, joga no grupo da família, que eu sei que tem muita gravidinha. Comenta, compartilha. Se fizerem, postem a gente, marquem a gente, que a gente vai repostar e a gente vai ficar muito feliz de ter ajudado vocês.